Já está gravando. Bom, vamos iniciar mais um estudo. A gente inicia na página 187. A Sandra vai fazer a prece para nós. Pode fazer, Sandra. Então, vamos acalmar os nossos pensamentos, elevando-os até nosso Pai, Deus, é o nosso mestre querido, e toda a espiritualidade que acompanha esses nossos estudos. Alguns para aprender conosco, e os outros para nos nutrir. Que possamos estar abertos para todos os ensinamentos, para todos os diálogos, que possamos ter um entendimento necessário de tudo quanto for colocado aqui para nós. E à medida do nosso possível, e lógico, com o nosso esforço, colocando tudo isso em prática na nossa vida, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Quem vai fazer a leitura? Era para voltar lá naquela... Nesse aqui, mas essa providência ou antes? Né? Aqui, mas essa providência. O Conde pediu para a gente voltar nesse parágrafo que ele queria explicar alguma coisa para nós, eu acho. O que era, Conde? Não, era só para voltar, para não perder a linha, né, de raciocínio. Mas voltar como na mesma página, mas lá em cima. É que Mas essa providência era mais essa provisória. Se a gente for voltar no raciocínio, tem que voltar no faltava dar o último passo, que aí fala de todo o trajeto, né? De toda... Então, vamos voltar nesse, gente. Quem que pode fazer o favor de ler? Eu posso ler um pouquinho, Ju? Tá bom, Sandra. Então, eu vou voltar lá na página 186, faltava dar o último passo, tá bom? Ok, tá bom. Faltava dar o último passo, publicar a regulamentação da Constituição Definitiva do Espiritismo e organizar a fundação do Comitê Central quando a renda da propriedade da Avenida de Segor atingisse o nível de renda necessário. Depois disso, a livraria poderia se constituir também em editora capitalizada suficientemente para dar conta de todas as obras fundamentais da Revista Espírita e das outras publicações que viriam. Havia também o plano de fazer edições populares. Infelizmente, porém, com a morte repentina de Rivaio, em março de 1869, nenhum desses planos se concretizou com a participação do fundador. A morte ocorreu em data crucial. Aquele 31 de março coincidia com o último dia de existência legal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A partir de então, teria início o planejamento e a organização da Comissão Central, que deveria ficar responsável pela realização da fase de direção coletiva da doutrina. Mas nada foi posto em prática pelos seus sucessores. Apenas foi estabelecida informalmente uma comissão central responsável pela transição. Poucos dias depois, com as atividades se acumulando, as correspondências do mundo todo chegando normalmente, as próximas reuniões aguardando providências, além dos compromissos legais, os participantes da comissão, não vendo outra saída,
decidiram fundar novamente a Sociedade de Paris, no dia 9 de abril, reunião de sexta-feira. Em presença das dificuldades suscitadas pela morte do Sr. Allan Kardec e para não deixar suspensos os sérios interesses que tem sempre sabido salvaguardar com tanto de prudência quanto de sabedoria, a Sociedade de Paris deveu advir, no mais breve prazo, a se constituir de uma maneira regular e estável, tanto para as diligências a fazer junto da autoridade, quanto para tranquilizar os espíritos temerosos sobre as consequências do acontecimento inesperado que feriu tão subitamente a grande família espírita inteira. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, página 13. Mas essa providência era apenas provisória. Todos sabiam, e o vice-presidente da comissão, senhor Levante, foi porta-voz de que, para que a obra fosse continuada, não bastava retomar as reuniões. Era necessário cumprir o projeto da fase de direção coletiva. Afirmou, então, em seu discurso: esperamos que um tão nobre exemplo não seja perdido, que tantos trabalhos não permaneçam estéreis e que a obra do mestre seja continuada. Em uma palavra, que ele não tenha semeado sobre um solo ingrato. Vossa comissão é de opinião que, para obter este resultado tão desejado, duas coisas importantes são indispensáveis. Primeiro, a união mais completa de todos os societários. Segundo, o respeito ao programa novo que nosso lamentado presidente, em sua solicitude esclarecida e lúcida previdência, havia preparado já há alguns meses e que foi publicada na revista de dezembro último. Idem, página 14. A maioria dos participantes dessa nova comissão faziam parte daquele cujo presidente era Rivail, mas que foi substituído por Levante, como era o desejo do fundador. Além destes, participavam Mallet, Canaguier, Ravan, Deslienne, Delane e Tyler. Foi quando, em seu importante discurso interessado a todos os espíritas do mundo, por meio da Revista Espírita, Levante fez uma crucial revelação que compromissou todos os envolvidos. Tem uma notinha de rodapé aqui, número 49. Rivail pretendia ser o presidente honorário da Sociedade Espírita Central e também o primeiro componente do Comitê Central como conselheiro. Esse é o grande desejo que também partilhareis, esperamos, o de nos aproximarmos cada vez mais do plano de organização concebida pelo senhor Allan Kardec, e que ele vos deveria propor este ano, no momento de renovação da diretoria. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, maio, página 15. Trata-se exatamente do plano de organização, enquanto regulamentação minuciosa, que estava na condição de manuscritos. Em seguida, no primeiro discurso do presidente eleito da nova Sociedade de Paris,
Mallet reforça as responsabilidades dos espíritas diante dessa grandiosa tarefa. É animada desses pensamentos que vossa comissão deve prosseguir a obra do Mestre. Sigamos escrupulosamente o plano da vasta e sábia organização deixada pelo Mestre, expressão última de seu gênio e da qual ele compara tão felizmente as sociedades espíritas aos observatórios, dos quais todos os estudos devem estar ligados entre si e religados ao Grupo Central de Paris. Mas tudo em deixando a cada uma livre direção de suas observações particulares. Depois de uma semana, na reunião seguinte, na sexta-feira, dia 16 de abril, Amélie Boudet, esposa de Rivail, fazendo uso do poder e das atribuições que lhe cabiam, enquanto representante da obra do Espiritismo, preocupada com os planos futuros de seu marido, sendo então a proprietária legal da revista e das obras, decidiu doar, no fim de cada ano, o excedente dos benefícios, seja da venda dos livros espíritas e das assinaturas da revista, seja das operações da livraria espírita. Porém, com a condição de que tudo fosse gerido por ela pessoalmente, prever as impressões de obras, as publicações novas, regular à sua conveniência os proveitos de seus empregados, o aluguel, as despesas futuras, em uma palavra, todas as despesas gerais. Quanto à revista, pretendia sancionar pessoalmente com o auxílio da comissão de redação. Esses foram os primeiros passos das ações planejadas para dar prosseguimento ao projeto. Amélie, no primeiro momento, passou a liderar a transição entre as fases do Espiritismo. Todavia, 3 meses se passaram e a complexidade das tarefas e o pouco auxílio que recebeu determinaram a necessidade de restringir o que era possível realizar primeiramente, contando com o futuro para a realização integral do plano. A primeira coisa a fazer seria publicar as obras de Kardec em edições próprias e preços populares, cumprindo, como vimos, o desejo de Amélie, de modo a torná-las acessíveis aos seguidores pobres do Espiritismo. Amélie buscou o aconselhamento dos espíritas mais próximos para uma tomada de decisão, e assim foi decidido que era mais urgente formar uma base de associação comercial como o único meio legal possível para se conseguir fundar qualquer coisa durável. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, agosto, página 326. Segundo eles, seria o único meio para editar obras próprias. As condições da livraria ordinária tornavam impossível a vulgarização do Espiritismo para tirar as obras dos editores, para reuni-las numa única mão e chegar a fazer, num futuro mais ou menos distante, edições populares. Seriam necessários, antes de tudo, capitais que uma pessoa isolada não poderia fornecer, e uma organização que fizesse obras fundamentais, não mais uma propriedade particular, mas propriedade do Espiritismo em geral. Sociedade Anônima, Revista Espírita, 1869, novembro, página 447.
Foi quando ocorreu, no dia 3 de julho de 1869, o ato de fundação da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, por 7 sócios proprietários. Em seguida, no dia 22, Amélie, diante do notário Phileas Vassal, 1828-1916, transferiu seus bens, revista, obras de Kardec e livraria para o Fundo Social. A sociedade foi criada com o objetivo de tornar conhecido o Espiritismo, principalmente pela publicação de um jornal espírita e de todas as obras que tratam do Espiritismo. Manuscrito Sedor, Privato, número 5, 2 e 5.3. Nesse ato, enfim, a livraria tornou-se também editora. Considerando tudo que analisamos acima referente à estrutura empresarial e o poder autocrático dos administradores, certamente Amélie não percebeu a extensão dos complexos papéis que assinou, contendo recentes determinações legais e de gestão de empresas comerciais francesas. O contrato da sociedade previa, na revisão dos estatutos, somente as obrigações societárias. Jamais foi feita uma ampliação a fim de contemplar o plano de Kardec. Mas, diante dos protestos dos espíritas verdadeiros, das tentativas de intervenção de Amélie, nada mais seria possível. Ela perdeu em sua totalidade o poder sobre os meios do espiritismo para os administradores. Diante das preocupações em torno de remunerações, lucros e juros, da avidez por doações tão estranhas para Amélie, que viveu na austeridade e privação de recursos com seu marido, ela confessava à sua amiga Berthe Frocco, falando da Revista Espírita. Dir-se-ia que foi redigido por clérigos. Todas essas exigências são abomináveis e degradam a doutrina. Jamais meu marido pediu nada a ninguém. Aquilo que ele fez, o fez com seus próprios recursos. Frocco, 1884, 2018, página 50. Toda a armadilha estava preparada para a publicação das obras adulteradas de Allan Kardec. Tornando-se editora, não haveria supervisão do editor. Com a separação da sociedade anônima, nenhum dos espíritas acompanharia a publicação, nem mesmo Amélie estava na comissão administrativa. Fazendo uso do seu poder absoluto, os administradores publicaram logo 7 novas edições num só mês. O infame mês de julho de 1869. O Livro dos Médiuns, 11ª edição, tem uma notinha 50, Declaração de Impressor, número 8.583, de 9/7/1869. Documento F18, 228, página 294. Perdi onde eu estava. No Livro dos Médiuns, na nota 50. É a quarta linha de baixo para cima. O Livro dos Médiuns, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, 4ª edição, notinha número 51. Declaração de Impressor, número 8.487, de 7/7/1869.
documento F18, 2, 129, página 288. O Espiritismo em sua... A costura que a oficina vai fazendo e as próprias reflexões polêmicas, para poder... Sandra, seu microfone está silenciado. Oh, pronto. Sozinho. Fui eu sem querer, desculpe. Aí eu tentei te avisar. Então, vou voltar lá ao Livro dos Médiuns, 11ª edição, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, 4ª edição, 51. O Espiritismo em sua mais simples expressão, 9ª edição. Caracteres da Revelação Espírita, 2ª edição. E o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, 2ª edição. Nota 54. A primeira edição do catálogo racional teve a declaração de impressor e depósito legal posteriores à desencarnação de Rivaio, conforme os documentos. F18.2, 127, página de 122, 9/4/1869. E F18.3, 123, página 5, de 10/4/1869. Razão pela qual também são considerados pelo direito autoral como uma contrafação. Encontramos em Paris, entre os manuscritos, 4 rascunhos deste catálogo com a letra de Kardec, contendo títulos de autores do Espiritismo Racional, como, não sei falar esse nome, Geoffroy e Bizot, que não constaram nas edições publicadas do catálogo, o que, além da contrafação, representa indício de adulteração. Deixa eu perguntar. É contrafação ou é contrafação? Está errado. Não, é contrafação mesmo. É que é contrafação. Alguém pode continuar, Ju? Quer que eu continue, Ju? Pode ser, Má. Deixa eu fazer uma pergunta antes, tirar uma dúvida. Quando fala por exemplo, a Sociedade Anônima, né? Falou, e aí põe a Revista Espírita, 1869, maio. Por que é maio, agosto, novembro? Se é... Eu entendia que Revista Espírita só era escrita pelo Kardec. Como pode ser o outro mês se ele já não estava mais aqui? É que a Revista Espírita continuou sendo publicada. Ah, tá. Mas aí a gente não considera o que veio depois. Ah, entendi. Obrigada. Omar, antes de você ler, o Conde, você quer fazer alguma observação disso que foi lido? Antes do Conde falar... Não tem muito, né? Porque é dado mais histórico aí. É que a dúvida que o pessoal tem aí, que nem ela falou da Revista Espírita. Nós temos de pensar que Kardec jamais ia criar um periódico que ficasse sob as costas dele. Quando ele criou a sociedade, era para dar continuidade em tudo, inclusive na publicação da Revista Espírita. E continuou. Essa Revista Espírita ficou na mão do Lemarie até o falecimento dele. Depois ela foi adquirida por um russo até, na época. Ela continua sendo publicada aí, vai embora. Você consegue baixar todas elas da internet que tem disponibilidade. Em francês, né? Tem todas. Vai até 1900 e pouco. Ixi. Vai embora. Só que aí é o que acontece. É o que está na denúncia.
A Revista Espírita começou a publicar dentro do seu bojo artigos até que atacavam a proposta do Kardec, com o título Revista Espírita. Aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa com o Semeador. O Semeador era uma publicação espírita. E, de repente, ela ficou sendo uma publicação permeada de outros assuntos. Até a história do Semeador é mal contada. Coloca um cara como fundador quando teve 3. Não é o jornalzinho da FEB lá. Infelizmente, tudo foi engendrado de uma forma para patrocinar a ideia contrária a Kardec, usando do próprio veículo criado pelo Kardec. Entendeu? A gente gosta muito daquela história de autoridade, né? Hoje é um médium. Se determinado médium abrir a boca, todo mundo acredita no que ele vai falar, sem analisar, sem... Aconteceu mesmo. Vamos colocar na mão do Kardec, que as pessoas desligam o raciocínio. O Kardec disse, então ele tem que estar certo. E nem pensa. Então foi correto a ideia deles, correta no sentido, eles queriam falsificar alguma coisa, eles tinham de falsificar a coisa utilizando os próprios textos do Kardec. Então, eles inseriram, mudaram a ordem das frases, inseriram textos de outros artigos do Kardec, mudando totalmente o sentido. E pouca coisa foi escrita de fora. Porque ninguém consegue copiar a linguagem do outro. Ainda mais a linguagem dele, né? Eu queria fazer comentário também, que aqui tem bastante comentário falando das providências que a Meli tomou, né? Ela teve várias tentativas aqui, e ela teve esse grupo de pessoas aqui, que cita aqui, né? Rivaio, mais que foi substituído por Levente, daí cita os nomes aqui. Além desses, participaram Malete, Ganaguier, Rivan, Delies, Delane e Tellier. Aí passou parece que é uma semana que fala? Aí as coisas vão acumulando, né? E daí 3 meses. E daí a Amélie, a preocupação dela era de que conseguisse sendo divulgados os livros. Aí parece que enroscou, na minha percepção, né? Parece que enroscou no caso de continuar os livros. E daí entrou essas outras pessoas interessadas falando, não, para fazer isso daí você tem que abrir uma empresa. Aí foi a brecha, tem que fazer uma associação comercial, né? Você tem de perceber foi que decidido que era mais urgente formar uma base de associação comercial, como o único meio legal possível para se conseguir fundar qualquer coisa durável. Né? Aí esse outro grupo pegou e aí mostrou as documentações lá para a Amélie, né? A Amélie, ela tinha os objetivos dela, e que era continuar o que Kardec, né, propôs. E aí, porque assim, como que você apresenta umas documentações complexas, sabendo que a pessoa ela não está ciente? E você também não se dedica a explicar, né? Então, as intenções da Amélie foram as melhores, ela fez tudo o que ela pôde, ela teve atitude sim, ela não ficou passiva, a gente percebe aqui, mas essas pessoas aproveitaram dessa brecha para todos os interesses dela, porque, segundo a Amélie aqui, era para ser uma instituição mesmo beneficente. Agora, já essas outras pessoas, elas queriam lucro também. E aí distorceu tudo, né? É a minha percepção. Pode falar, Conde. Eu ia falar o seguinte, tudo isso daí aconteceu em 3 meses, gente. Kardec desencarna dia 31. Em julho, foi assinada a fundação da sociedade. Quando foi assinada a fundação da sociedade, a Amélie desaparece, ela não vai ter mais a voz ativa mais nenhuma. Entendeu? Não vou dizer que essas pessoas aí
todas elas estavam com más intenções, mas pelo menos algumas foram omissas. Omissas em que sentido? Deram procuração para ser representada por outros. Chegou um determinado momento que só o Lemarri tinha procuração de todo mundo. Todo mundo. Agora, nós já sabemos que assim como as obras já estavam preparadas, esperando uma oportunidade para serem publicadas, apareceu a oportunidade e já tinham tudo preparado. Esse pessoal, gente, parece esses pessoal que não trabalha. O que eles ficam fazendo? Ficam esperando a oportunidade. A pessoa abre uma brecha, de repente acontece tudo. Os caras só ficam maquinando isso. E no caso aí, a maquinação não se dá só entre os encarnados. E a nuvem de desencarnado que está junto lá, faz assim, faz assado. São Isso é hoje, espíritos, né? são espíritos que têm uma inteligência. Com certeza. Conhecem o traquejo do mundo. Que lhe falta moralidade. E alguns aí, veja, eu não vejo o Rustang, como um indivíduo interessado em dinheiro. O interesse dele era ficar imortal. É o poder, dele né? era... Então, mas era um poder que ele não ia gozar em vida, nota. Sim, sim. Ele estava interessado em que a ideia fosse vingar depois da morte dele. Ele planejou tudo de forma depois da morte dele. Depois da morte dele que foi desferido o ataque mais violento contra Kardec. E o que ele acreditava? Que ia varrer o erro do Kardec. Mas ele não estava... Ele teve uma bronca com Kardec, mas a ideia dele é que ele estava certo. Ele estava totalmente fascinado. Aqui é difícil, se vocês não lerem aquele opúsculo que ele critica o Kardec, não dá para entender. Leu aquilo lá, começa a perceber, puxa, mas dessa forma tão veemente o ataque contra Kardec, porque o opúsculo é escrito primeiro por ele e complementado pelos discípulos dele. Então começa num tom de uma agressão muito alta e depois dilui, tentando colocar Kardec como, vamos dizer assim, como o Maomé fez. Olha, eu enviei Jesus, enviei Moisés antes, para chegar até mim e eu colocar a religião oficial. É o discurso das religiões antigas. Olha, Kardec se perdeu, porque quem ia abrir a fase teológica do Espiritismo estava destinado a ser a minha pessoa. E achou um outro louco que achava que a parte filosófica era com ele. E a gente repete essa loucura, né? Espiritismo é filosofia, religião é ciência, que seria a parte que coube ao Kardec. E a gente vai repetindo isso sempre, não vai? Quem que já não fez curso e falou? O Espiritismo tem três aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Não conheço nenhuma casa que não falou isso. Conde, permite-me uma questão. O próprio Hércules Pires refere isso, do tríplice aspecto do espiritismo. Sim. Sim, ele fala. Mas o Herculano Pires, ele não teve acesso a tudo que veio depois. Por exemplo, ele leu O Céu e o Inferno adulterado, acreditando que tinha sido Kardec. Ok. Né? Agora, nota, foi uma coisa muito bem urdida. Agora, sobre a Gênese se levantou dúvida, mas o problema é que ninguém reparou que o Céu e o Inferno foi falsificado. Permite-me uma outra questão, e isto é só uma deriva de pensamento, nada mais. Kardec referiu
nas últimas revistas que publicou que os jesuítas estavam a estudar profundamente a Gênese. Não sei se tens lembrança disso. Haverá ou terá havido algum conluio ou alguma intervenção da parte dos jesuítas nestas adulterações? Eu acredito que sim. Eu vou te dizer por que eu acredito. Essa edição que acharam da Gênese, ela Aquela foi... da Suíça. Isso. De onde que veio esse acervo? Veio de um colégio jesuíta. Exatamente, do colégio jesuíta. Exato. Então, houve, logicamente, pessoas... Porque nós temos uma carta que o Kardec revela, olha, 1/3 das edições do Céu e Inferno foi comprado pelos jesuítas. Sim. 1/3. Hoje a gente sabe que foram 3.000 edições com Kardec. Talvez não tenham sido 1.000 vendidas, que a gente não sabe quantas venderam. Mas vamos supor aí que vendeu mais de 2.000, porque ele publicou uma terceira edição, uma terceira... Então, pelo menos 2.000, 2.400 vendeu. Se os jesuítas compraram 800, então eles estudaram a fundo. E outra, foi um grande contingente de estudiosos jesuítas lendo o Céu e o Inferno para encontrar uma forma de adulterar. Agora, nota, é aquela história, a gente está pensando só nos encarnados. Certo. Agora, quantos desses jesuítas não foram impulsionados pelo pensamento de desencarnados? E outra, o silêncio, gente. Logicamente que deve ter tido pessoas envolvidas na administração pública que permitiram a adulteração do Céu e Inferno, porque não tem depósito legal. Agora, a dúvida é por que o Céu e Inferno conseguiram fazer a publicação adulterada e a Gênese tiveram de recolher e só publicar em 1871. Aliás, 1872. Por quê? Isso a gente não sabe. Por que essa edição ficou lá na mão dos jesuítas e caiu nessa biblioteca na Suíça? Não sabemos. São um monte de coisas que a gente não sabe. Agora, a alegação, acharam uma obra, então foi Kardec. Gente, a obra foi editada pela editora que surgiu depois da morte do Kardec. Então, não é uma edição publicada em vida. Eles não têm. Agora, eles tiveram de se livrar, por algum motivo, talvez alguém da administração pública viu, e eles tiveram de eliminar todos. E talvez daí que venha... É que eu ainda não peguei essa edição da Suíça e comparei o tipo. E se eles pegaram e guardaram tudo menos a capa? Ok. Porque está idêntica, disseram. E se for a mesma, só enfiaram uma nova capa e depois lançaram. Está sem data? Então, a tua suposição é que terá sido mesmo totalmente impressa noutra impressora, com outros livreiros, Não, foi impressa pela editora fundada. A toque de caixa. Vocês viram quantas foram aqui publicações teve? Publicou vários livros. Entre eles a Gênese. Sim. Só que não distribuiu. Ok. Não distribuiu. Isso a gente já sabe, não distribuiu. Agora, se acharam uma edição inteira, ninguém ia publicar um livro. Aí o pessoal fala, vão achar mais. Talvez ache mais uma ou duas cópias, porque alguém ficou com elas. Agora, publicaram depois com um depósito legal. Por quê? Esse impeditivo, essa pessoa, sei lá quem, deve ter desaparecido do circuito, eles puderam fazer a publicação depois. Que era totalmente contra a lei. Aproveitaram o momento, mudança,
É o seguinte, quando as pessoas querem fazer, eles fazem, não tem jeito. Sim. Agora nós estamos aqui, o senhor está em Portugal. Portugal também é um país ainda onde está muito arraigada a religiosidade em relação ao resto da Europa. Demasiado, demasiado. E então nos centros espíritas é uma coisa doida. Então, eu sei porque eu tenho parentes aí. Então, eles são extremamente religiosos, espanhol também. Né? Tanto é que um livro na Espanha, se você for comprar um livro numa edição espanhola, você paga 3, 4 vezes o que você paga numa edição francesa ou inglesa. A mesma obra. Então, quem lê em inglês, quem lê em francês, compra um livro por 1/3 do preço e lê. Se for uma edição espanhola, é caríssimo. Por quê? Porque tem essa ideia do saber para poucos. Eu não sei como é que está o custo dos livros aí em Portugal, mas aqui na Espanha é caro. Em relação à França e em relação à Inglaterra. Mas eu não esperava que fosse 3 vezes mais caro na Espanha do que você comprar um livro na França. Aqui também é caro. Então, isso daí já vem do quê? Da época desse esteio religioso que existe aí, de fazer com que as pessoas não questionem, aceitem. E Portugal é muito carregado com isso. Sim. E a nossa formação aqui no Brasil, ela vem muito daí. Aliás, a América todinha, né? Latina vem da Espanha e em Portugal. E a gente carrega isso. Né? Companhia de Jesus, né? Que não tem nada de Companhia de Jesus, né? Só o nome mais absurdo que eu vi. Companhia de Jesus. O que menos tem na Companhia de Jesus é Jesus. Mas os jesuítas, até o pessoal fica assim. A gente tem um papa agora que é jesuíta. Então, eu fico com um olho cá, olho lá. Porque não confio nem nesse, nem no anterior. A gente não sabe o que eles estão pensando. Agora, nota, é aquela coisa de achar que se você der muita liberdade para o povo, eles têm um medo de que as pessoas comecem a caminhar sobre as próprias pernas, que, nossa, amedronta. Não sei o medo que as pessoas têm disso. Sabes que eu tenho alguma dificuldade compreendendo as posições e as suposições de que o Lemari teve uma intervenção muito grande nestas adulterações e tudo, mas eu acho que no espaço de 3 meses era praticamente impossível fazer alterações de um cariz não tão foi grande. O Lemari. Estas alterações tinham que estar já prontas de há muito tempo e devidamente estudadas, devidamente introduzidas no texto, para poderem, no momento oportuno, vir a ser lançadas. Não, então, esta é uma opinião pessoal. Não, concordo com o senhor. Eu falo assim, eu sou filho de minha mãe é portuguesa. Então, eu briguei uma vez com o Paulo, falei, Paulo, é tão lógico que isso daí já estava preparado antes, até antes, quando saiu o livro da Simone, eu falei, gente, essa falsificação foi feita antes. E o pessoal ficou, que o Lemari, eu falei, o Lemari não tem capacidade disso. O Lemari é a garganta, sabe? Aquela pessoa que fala e não fez nada. Só que ela fala. Ela leva a fama em cima do trabalho dos outros. Por quê? Porque os outros têm que ficar quietinhos. Ele sabe quem fez, fala que foi ele, a boca miúda, ninguém desmente. Por quê? Porque os outros têm medo. Mas não, o cara que se atirou, ele falou, tanto é que ele já foi para a cadeia, ficou no presídio, não está nem aí, é um cara que vai arriscar. É o cara que está pronto para tudo. E sempre vai manter a pose. Vai manter a pose. Entendeu? É que nem, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um médico que é isso. O próprio Chico diz, minha adulta, você está plagiando minhas obras. Continua.
E tem paciência, entendeu? Tem paciência para pegar, eu vou ficar na frente. Espera os outros desencarnar, vai viver muito tempo. Não sei de onde que vem essa certeza desse pessoal. Conde, faz favor. Você acha que por trás do Lemarie, a eminência parda é o Rustang? Sim. Só ele, sozinho? Não. Ah, um grupo. Eu acho que ele, sim, o encarnado é ele. Agora tem um grupo de desencarnados inspirando ele. Porque, nota, assim como teve a gente vai falar falange, eu não gosto do termo, assim como teve um grupo espiritual, tanto encarnado quanto desencarnado, que estava cooperando com Kardec. Por que eu falo encarnado? Lá Kardec foi espírito da codificação, desencarnou em 59. Quer dizer que antes ele não estava cooperando? O que ele fazia durante o sono? Lamennais desencarna em 54, tudo bem. Mas nota, esse pessoal já estava trabalhando para isso. Essa equipe espiritual. Agora, do lado do Rustang, surgiu aqueles espíritos, sobretudo jesuítas, aqueles revolucionários da Revolução Francesa. Quando a gente fala isso, a gente tem que separar, né? Porque a gente vai, então a Revolução Francesa é ruim? Não, estou falando a turma do Robespierre. Os exaltados estavam lá. Quer dizer, a gente sabe, né, assim, mas não tem como provar, a gente sabe quem é. Foi um grande rustanguista aqui no Brasil. Estava lá, tinha um monte de revolucionário francês ligado ao Robespierre que estava lá. Porque, no fundo, são espíritos que têm medo da liberdade. Joseph de Maistre estava lá. Se alguém pegar a comunicação que ele faz para o Kardec, o José de Maistre, vocês vão verificar que ele parece que está incomodado. Ele fala pouco, não responde muito, como se me invocaram, que ele surge, não sei como, mas parece que ele se sente incomodado de estar respondendo às indagações do Kardec. Essa é a impressão que me passa o texto. Porque quem era o espírito que se identificou como guia do Rustang? Foi ele. Um intelectual extremamente conservador que defendia a volta do poder papal. É essa turma que está ligada com o Rustang. Tanto encarnados, como também estavam ligando com Kardec, um monte de encarnados que estavam cooperando na mudança de mentalidade de todo um povo. Todos esses espiritualistas racionais, o que eles eram? Eram espíritas? Não, eram espíritos que estavam propondo uma nova modo de ver o mundo. Estavam encarnados. Todos os espiritualistas racionais. O Lamennais, que era clérigo, o Lacordaire, que era clérigo. Tinham vários, em todas as frontes tinham. Era época extremamente propícia, como Kardec falou. Mas a gente tem aquela coisa, não, tudo tem indivíduo desencarnado. Gente, o desencarnado de hoje foi o encarnado de ontem e vice-versa. A pessoa encarna, ela vai manter aquelas ideias inatas com ela. Só que vai precisar saber, aparecer um momento dela desabrochar aquilo. Se você pegar a biografia, por exemplo, do Lamennais, ele era extremamente radical e conservador, até conhecer o Papa. Foi lá para o Vaticano, voltou e falou assim, se aquilo é o Papa, eu sou contra. Por quê? Porque não pode, a pessoa não consegue negar o que a própria consciência já manda, porque já desabrochou. Vem o gatilho, ela se liberta. É o que vai acontecer. Para nós vai ser mais difícil, por quê? Porque nós somos muito crédulos, nós acreditamos em médiuns, nós não questionamos. Por exemplo, a gente confunde personalidade do Chico Xavier com a obra que veio dele. Ele não tem responsabilidade do jeito que a vida dele foi, quase nenhuma,
pela obra que saiu das mãos dele, que ele não tinha tempo de revisar, ele não tinha tempo de reler, e entregou tudo de mão beijada para a FEB, confiando plenamente no pessoal da FEB para a sua publicação. A gente sabe a vida atribulada que ele tinha. Ele trabalhava, ele varava à noite. Então, aí fala, então você está negando. Não, ninguém está negando a obra dele. A gente só quer ver os originais. E mesmo que os originais tragam muitas coisas, quem é que escreveu? É o Chico? Não. Não, são os espíritos. E você vai me dizer que o Chico tinha certeza que era sempre o Emmanuel que estava ali digitando as obras para ele, era sempre o André Luiz, era sempre... Não. Nos livros dos médiuns fala qual o melhor médium, aquele que é menos logrado. Podem pegar lá, está lá no livro dos médiuns. Qual o melhor médium? Aquele que é menos enganado. Ele está dizendo que tem médium perfeito? Não, não existe. E, gente, é que agora não dá, né? Na época, Kardec bateu duro e um monte de mensagem ficou posta de lado. Agora, hoje em dia, qualquer editor, a gente pega, eu recebo todo dia aqui informação de publicação nova espírita. Haja material, né? Virou comércio. Virou comércio. Hoje eu estava até escrevendo num grupo lá, eu falei, gente, o pessoal quer saber de novidade? Quer pegar um livro novo que nunca ninguém leu? Começa a ler a Revista Espírita. Você pegar, chegar no centro, quem leu a Revista Espírita? Ninguém vai levantar a mão. Aí levanta 2, 3. Aí fala, quem estudou? Aí acabou, não tem mais nenhuma mão levantada no centro espírita. Não tem. Nós temos também outras coisas, assim, que a gente acabou criando. Eu chamo de rituais, né? Que são costumes que não vejo uma lógica. Por exemplo, toda vez que vai se preparar um ambiente, vai se ler um texto, o pessoal usa o Evangelho. Por que tem de ser necessariamente o Evangelho? Por que não pode ser outro texto? Por que na Sociedade Espírita de Paris nunca se repetiu uma prece? Nunca se repetiu uma prece lá. Tem algumas atas lá que nunca se repetiu uma prece. Aí a gente, vamos pegar as preces dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Que elas são exemplos, gente. Exemplos de como pensar. Não é para repetir aquilo não tem poder nenhum. A gente está pensando que aquilo é um talismão para atuar. Parece aqueles, né, exorcista lá, que pega o crucifixo, repete uma novena e vai afastar o espírito ruim. Não vai. Esses espíritos sabem de cor a Ave Maria, o Pai Nosso, Salve Rainha. Tudo, eles sabem de cor. Quer coisa pior do que a Inquisição? Tem, a gente tem que pegar e mudar certos costumes. Eu acho assim, essa é a minha opinião. Eu leio o Leon Denis lá, quando ele vai falar de prece, ele fala assim, espontânea. Mude, nunca repita. E o Pai Nosso? Pai Nosso você estuda. Pai Nosso você estuda. Começa a perceber cada linha do Pai Nosso. Aí você pega assim, eu posso rezar o Pai Nosso? Eu faço tudo que o Pai Nosso está pedindo? Eu perdoei mesmo, eu esqueci mesmo meu inimigo? Quando a gente fala assim como nós, já estamos mentindo ali. Né? A gente fala de uma forma maquinal. Será se no fundo a gente está fazendo exatamente aquilo? Ou a gente guarda certos rancores do passado? A gente não sabe. Então, sim, a gente tem que pegar e trabalhar na espiritualidade que está próxima a nós, porque próxima a nós eles estão. Mas se a gente precisar fazer uma coisa automática e decorada, não vai levar a lugar nenhum.
Eu acho importante, sim, um agradecimento, uma prece, como a gente queira, um confabular, uma parada para a gente ver. Agora, tem de se usar sempre um texto do Evangelho para se abrir qualquer tipo de estudo. Ou mesmo aqueles estudos dos livros do Kardec do ponto de vista do Emmanuel que a FEB publicou. Tem lição belíssima lá, mas tem lição lá que, pelo amor de Deus, é heterônoma do começo ao fim. Exatamente. Agora, eu sei se foi Emmanuel que escreveu aquilo, eu não sei. Quem publicou foi a FEB, eu não sei os originais. Eles queimavam tudo. Onde já se viu uma entidade que se diz espírita queimar? Quem queimava era a Inquisição. Isso é prática da igreja, não prática espírita. Então tem um monte de coisa aí que a gente fica na dúvida, entendeu? Aí vai aquela coisa. E para você falecer, o pessoal, o cara está duvidando. Não está duvidando. Mas os caras que acham que a pessoa está duvidando da integridade de alguns médios, que nem o Chico, não tem como duvidar da integridade dele. Do que ele ganhou com o Espiritismo? Ele vivia simples, não era dado a luxos, comia moderadamente, não era vaidoso, exagerado, ele se guardava, fugia dos holofotes quando podia. Né? Ao contrário de outras pessoas que vão surgir por aí. Sabemos que ele passou financeiramente mal, nunca teve nada sobrando. Não dá para dizer. Chico, você não pode dizer nada da parte dele. Deve ter tido seus errozinhos? Teve. É humano. É humano. Eu sou humano, você é humano, é humano. É espírito perfeito? Não é. Não tem espírito perfeito aqui. Né? Se fosse perfeito, não estava vindo aqui dessa forma. Viu, Satiro? Não adianta falar que você é perfeito, que não é. Ele está lembrando da época do Olimpo dele. Eu não sou perfeito. Eu só falei que eu venho puxar teu pé, só mandar o endereço novo. Aí. Ô, Carmen, você quer falar? Você queria falar? Cadê a Carmen? Sumiu? Libera o iPad. Não, é porque a colega tinha falado a respeito de um termo que era contrafação, e eu procurei aqui, é fingimento, simulação. A Cecília não está aí agora. Mas tem um sentido jurídico, viu o termo? O Alisson colocou aqui para gente. Eu não vi. Contrafação. O ato ou efeito de contrafazer, de reproduzir ou imitar fraudulentamente uma coisa em prejuízo do autor ou inventor. Ele colocou várias mensagens, é que a gente não foi lendo. Eu não vi aqui, não. Como substantivo. Eu espero, pode. Diga. Você quer falar, Carmen? Não, é quando fala que não é verdadeiro o que a pessoa está dizendo. Né? Mas nota, tem uma frase que fala muito bem aqui, que eu achei, que diz assim, de modo a iludir sua autenticidade. Não basta falsificar, você tem que fazer a pessoa acreditar que é verdadeiro. Entendeu? Você vai fazer ninguém vai fazer uma nota de R$3 ou de $4. Por quê? Porque vão saber. Então, eles fazem a ideia para parecer que foi o autor, quando não o foi. E isso continua, viu? Nossa, se você for pegar o que tem de obra clandestina, editada, tanto do lado do espiritualismo quanto do espiritismo, é absurdo. Uma que eu passei para o Satiro, uma edição resumida. Gente, edição resumida, você quebra o autor.
Quem resumiu? Não tem edição resumida, condensada. Não pode fazer edição condensada. Ou se faz edição como o autor escreveu, ou não se faz. Já tem, às vezes, o problema da tradução, se a obra é estrangeira. Imagina fazer uma versão resumida. Sem autorização do autor. Ah, mas está em domínio público, eu faço o que eu quiser. Até que vocês vão pegar um livro dos Barões de Poitiers, vocês... Manual do Estudante Magnetizador. Gente, se falar para o pessoal tomar banho de sol pelado na Europa no século XIX, para catar as energias do sol no verão, né? Eles não são loucos de ser no inverno, no verão deles. Agora, você imagina que eu assisti o dia do lançamento do livro, então Kardec ia lá e ficava tomando banho de sol pelado. Cheguei a ouvir isso. Credo! Os magnetizadores tomavam banho de sol. Se eles tomassem banho de sol pelado, estavam tudo presos no século XIX. Oh. Entendeu? Mas a autora, baseando num texto que ela pegou, mas de onde veio o texto? Veio de uma edição adulterada francesa. Que alguém publicou na época na década de 60, rock, sexo, droga. Vamos atualizar o Barão de Poitiers. Vamos falar a linguagem do Barão de Poitiers para a turma do rock and roll. Fizeram essa edição e tem gente que compra. E aí? Aí a pessoa pega, nem se dá o trabalho de verificar se aquilo é texto original. Ah, veio da França, deve ser verdadeiro. Ah, não, se bem que eu não comprei. Não, se é francês, é melhor, né? Gente, é umas coisas assim que dá choro, assim, a gente fica falando. Por quê? Porque aceita tudo. O que o cara quer vender? Agora, imagina, se a pessoa aceitou, por quê? Vai de acordo com o que eu penso. Vou catar a energia do sol. Vai ser um vegetal o resto da vida lá. Catar a energia do sol, fazer fotossíntese. Aí vem os absurdos, né? Então, a gente tem que tomar nossos cuidados nesse sentido aí. Mas está em geral, gente. Pega aí o que tem. Pega esse livrinho do Divaldo aí, do Transição Planetária. Alguém leu? O que o tsunami foi? Foi para expurgar espíritos que tinham de sair desse planeta. Nossa, ele conheceu todo mundo que desencarnou com tsunami. Isso é um desserviço ao espiritismo. É algo extremamente preconceituoso dizer que o tsunami... E isso é exatamente ao contrário do que Kardec coloca na Gênese, quando ele vai trazer a questão no capítulo 1 do papel do espiritismo. Porque é uma responsabilidade a gente, como espírita, falar para uma pessoa que teve um parente desencarnado num acidente, né, e você falar uma afirmação dessa infundada, porque isso não está escrito na obra de Kardec. Aí, por exemplo, também aí, não gosto do momento político do meu país. Aí inventa que são um bando de espíritos franceses que reencarnaram aqui, tudo espírito revolucionário da Revolução Francesa. Como se todo mundo que participou da Revolução Francesa fosse do mal. E a Revolução Francesa foi algo, no sentido global, totalmente positivo. A herança da Revolução Francesa para o mundo foi altamente positiva. Não foi negativo. Essa ideia de liberdade, a ideia de... O Lamennais coloca muito bem. Enxergar todos como um povo só. Todos que dizem, não é só a Revolução Francesa, ela teve um caráter mundial nas ideias dela. Agora, as pessoas querem colocar como se fosse só a turma do Robespierre. Se a Revolução Francesa começou justamente com os magnetizadores. Conde, eu não sei se você ou vocês têm visto, mas
trazendo para o nosso momento atual, e as barbaridades que estão se falando dos espíritos que desencarnaram na pandemia e estão chegando no mundo Também. espiritual. Ave Também. Maria, um absurdo, que estão desorientados. Eu não ouvi. Marisa, fala outra vez. As pessoas que desencarnaram na Covid, o quê? Eu não entendi. Os espíritos que desencarnaram na Covid, por conta da Covid, como estão chegando na espiritualidade, perturbados, desorientados, confusos, não sabem onde estão. Gente do céu, olha! Não, fora a degradação do perispírito. Pelo amor de Deus, dá vontade de chorar. Né? Sabe não, quando... dá vontade de chorar. Aquela mensagem do Divaldo, que até o Divaldo entrou, Deus me livre, eu não quero nem pensar. É tanta mensagem que a gente recebeu da Covid, nossa, tanta mensagem, tanta coisa absurda. Absurda. E mesmo. agora teve aquele maluco, modo de falar, né? A maluca mensagem dele, do André Ruiz aí, fazendo uma apologia contra a vacina, dizendo que está implantando chip no pessoal. Durante uma preleção espírita. Ideia maluca. O espírito que estava ali orientando ele, ou é dele mesmo, não sei. É totalmente maluco. Eu conheci ele, já fui no centro dele. Na época, muito bom, no magnetizador, tinha uns trabalhos excelentes. Mas, nossa, eu fiquei admirado. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Agora está recebendo um processo, né? Parece que o pessoal processou ele aí. Sabe, Conde, tudo isso que você trouxe, quando a gente fica pensando, né, na estrutura que foi criada nas casas espíritas, como você falou, e que não tem nada a ver com as reuniões que Kardec fazia, né? Essa coisa de utilizar como abertura de qualquer atividade, né, a coleção Fonte Viva. Mas veja, que isso daí se deu num momento em que já tinha sido mudada totalmente a ideia do espiritismo. Sim. O grande problema foi o seguinte, a confiança que o Chico teve no pessoal da FEB. Não é um erro. Confiou, que nem a Meli confiou nessa turma, que nem o próprio Canuto de Abreu era frequentador da FEB. E, de repente, ele se deu conta, pô, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Eu vou para a França, ouço o pessoal lá, e o pessoal fala uma coisa totalmente contrária ao que estão fazendo aqui. Eu vi algumas reuniões anotadas pelo Canuto na FEB. Ele tem lá algumas coisas. Eles ficavam discutindo se o espírito que estava se comunicando era o Barão do Rio Branco ou não. Ficaram 6 anos, 7 anos discutindo se era o Rio Branco que estava dando comunicação ou se não era. Aí eu pergunto, onde que ia levar isso? O que me interessa se é o Barão do Rio Branco ou não? Como ele se colocando culpado porque ele era para ser o presidente do Brasil e não foi. E se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil estaria muito melhor. Gente, é umas coisas assim que distraem o pessoal acredita naquela tese de que eles vão ser o novo Vaticano. Só pode. Só pode. Eu vejo essas coisas assim, me assustam, entendeu? Me assustam. Porque eu vejo que as pessoas são levadas pelas fantasias delas. Sim. Elas não fazem por mal, elas são levadas pelas fantasias delas. Milena acabou de colocar no chat, né? O personalismo, a vaidade, né? Enfim. Entendeu? Quando a pessoa fala o que está acontecendo também não é novo isso, né? Mas e quando extrapola o movimento espírita, né? Aí começa a envolver a política. O movimento espírita envolvendo política e política. Que nem lá, o pessoal distribui santinho de candidato na porta do centro. Está tudo errado. Não, grupos se dizendo do movimento espírita, né? Que seja também, não sei, né? Cada um tem sua visão.
aprovando todo o movimento político que a gente está tendo no país ou e as aprovando ou indo decisões contra. do nosso presidente da República, que O problema ele é, né, toda uma história em cima, ainda coloca o Chico a gente está junto, pensando falando nisso. que o Chico que trouxe, Então, o Chico a que gente, antecipou isso daí. Nossa, gente. a gente tá Aí eu pensando recebi nisso. uma mensagem de uma colega, né, da Casa Espírita. Aí eu não aguentei, eu falei assim, não dá. Aí eu escrevi lá o que eu quis, até achei uma mensagem do Kardec, né, falando sobre o Partido Espírita, que está lá na Revista Espírita, né, tem dois comentários lá, mandei para ela e falei, não dá. Fui até o meu limite, né, porque eu ignorava, tal, mas daí falei, não dá. Tem que separar, né? Porque daí começa a falar, não, é o Messias, é o prometido, é isso e aquilo. Aí você fecha a sua razão, fecha o seu pensamento. Fala assim, não, isso daí é intriga da oposição, ele está fazendo a coisa certa sim. Vamos analisar como, vamos ver, isso daí está desde o começo. Por exemplo, vira o milênio, o mundo vai acabar. Você pega textos do ano 1000, o pessoal morrendo de medo que o mundo ia acabar. E essas nuvens de terra que apareceu no noticiário? O pessoal falando, é o apocalipse. Então, você pega textos e notícias de 1898, 99, o mundo vai acabar. Aí chega, toda vez que tem um político, um movimento político, eles se grudam nesses ditos baluartes das religiões. A mesma turma que está apoiando esse presidente que você fala agora apoiou o outro, que saiu. Uhum. A mesma turma, não tem ninguém, eram todos eles idênticos. Entendeu? Então não existe, é porque a pessoa tem memória curta. É isso. Então não tem. Então o que deveria se fazer? Esquece. Esquece. Você tem de agir de uma forma social, não assim. Queria o que o pessoal fica fazendo? O pessoal vai ajudar assistência social. É bom. E educação? Ninguém pensa, né? Educar. Mudar a mentalidade. Você vai lá no Nordeste, qual que é o problema do Nordeste? O problema do Nordeste, você conversar com todo mundo lá, sabe o que o cara quer ser? Qual que é o ideal de homem, pessoa bem-sucedida no Nordeste? Político, jogador. Não. Coronel. É isso. É o coronel. Quero ser que nem o coronel. Essa é a ideia do cara. Então não vai adiantar, porque qual que é a ideia do homem bem-sucedido? O coronel. Quando que vai mudar? Quando a gente pegar e falar assim, qual que é a ideia de pessoa bem-sucedida? A pessoa que transforma o mundo. Quem? Os professores. Podia ser, melhor que o coronel. Um médico sanitarista, melhor que o coronel. Agora, pensar que um homem, não importa quem, vai mudar, não vai mudar. Tem que mudar a base. Enquanto a base não mudar, não adianta. Não adianta. Quem que tem de se mudar? Nós. Só vai mudar pela educação, não tem jeito. A gente só vai ficar endeusando. Um vai endeusar um, outro vai endeusar outro, e nós vamos ficar endeusando homens. E outra, quem que a gente deveria, num certo sentido, endeusar? Se Jesus disse que nós somos deuses, por que eu tenho de depender do outro? Né? Eu tenho de ganhar consciência. Poxa, o outro não vai fazer nada. Eu tenho de cobrar o outro. Também não é atacar o outro, é cobrar o outro. Ó, é assim, não quer. Aí vai. Agora, se você só está interesse de levar, tira-se. Tira-se. Como se tirou o outro, tira-se. É assim, enquanto não mudar a mentalidade nossa, porque isso daqui vira torcida de futebol, gente. Isso daqui não é. Religião vira torcida de futebol, política vira torcida de futebol. Não dá, não dá. Eu, sinceramente, eu já falei assim, eu estou esperando uma terceira via. Essa terceira via, para mim, é o espiritismo. Não fica esperando, vou votar. Não vai, não vai. Entendeu? Não vai. Aconteceu a mesma coisa, a gente viu.
Saiu Kardec, o pessoal vai vir o substituto de Kardec. A ideia que venderam é que o Lemarie foi um homem honroso que substituiu Kardec. Essa era a biografia que a gente ouvia do Lemarie. Quem não ouviu? Quem é o Lemarie? Foi o sucessor de Kardec. E não se debateu mais nada. Foi o sucessor de Kardec. Então, nós temos essa ideia de achar que a espiritualidade está tomando conta de tudo. Ô, Conde, posso colocar-te outra questão? Alegada ou divulgada descoberta de alguns arquivos do Lemarie e de outros intervenientes da Pode sociedade. vir, já, não dá para lhe ver, não. Tenho. Esses arquivos tiveram já algum desenvolvimento? Olha, não tivemos acesso no arquivo. Quer dizer, tivemos sim, porque o francês, agora esqueci o nome dele, lá passou para o pessoal. O Charles Kemp passou para o pessoal. Só que é aquela coisa, são artigos da vida particular, da vida pública do Lemarie. Coisa que ele podia mostrar. Né? E a gente vê, qual que é a ideia que nós estamos fazendo? O que é o espírito humano? O espírito humano é aquilo que está no seu interior e você vai revelar ou não. Né? A gente vê isso daí. Agora a gente fica muito preocupado, vou esperar as coisas melhorar. Não vai melhorar. Só vai melhorar quando você melhorar, esquece. Não adianta pensar, as coisas vão melhorar. Não, vai melhorar se você melhorar. Se você começar a entender as coisas, não se deixa levar por essas paixões, que não vão levar a nada. Não vão levar. Você tem a sua obrigação, vai lá, cumpre, pronto. Faça a sua parte. E incentive todo mundo a cobrar aqueles que estão acima de nós a fazer a parte deles, como dita a lei. É isso que tem de se fazer. Agora as pessoas querem endeusar as pessoas em vez de cobrar. Sabe? Eu queria que fosse que nem jogador de futebol, entendeu? Perde o time 5, 3 vezes aqui, o pessoal não quer ir lá bater e quebrar todo mundo no vestiário. Portugal eu sei que também é um pouco assim. A gente viu algumas notícias aí. Então por que a gente não faz o mesmo? Faz o mesmo. Agora o que é isso? Por que faz isso? Porque a pessoa se sente traída. Se vende uma coisa que a pessoa não é. Isso, infelizmente, é complicado, viu? A gente vê as pessoas se perdendo. Se perdendo por nada, porque não vai mudar. Não vai mudar. Só vai mudar quando você estiver mais firme, mais instruído. Aí você muda. A gente tem que se instruir. Agora também, que tipo de instrução nós vamos ter? Uma instrução que fala, cada um por si, não vai resolver. Ou a outra que diz que não, mas faz exatamente o contrário daquilo que ele prega. Também não adianta. Então vamos parar de ouvir médiuns. Vamos parar de ouvir médiuns como se fossem autoridades. Nós temos de ver o que ele está fazendo, as atitudes que ele está tomando e as mensagens que ele está passando. E se aquelas mensagens são boas, se ele está agindo de acordo com aquelas mensagens. Só isso. Isso para tudo na vida. Tudo tem de ser assim. Ter discurso é fácil. Faz o discurso aí. Que aqui o que existe no mundo hoje? Eu não presto, mas vou falar que o outro presta menos que eu. É assim que funciona. Isso vai resolver o quê? Vai mudar o quê? Nada. Não vai mudar nada. Vai continuar a coisa. Interessa para eles. Essa turma que é bagunceira mesmo. Em qualquer esfera social, isso acontece. Dentro da doutrina espírita, então, Deus me livre, né? Do EPB, Espiritismo Popular Brasileiro. Aqui acontece de tudo. Aqui o Chico desencarnou, já tinha os repórteres perguntando quem era o sucessor.
Por quê? Porque achavam que ele era o Papa do Espiritismo? Você me deu um susto, Conde. Quando você falou a sigla, eu falei, ele vai falar EPT. Hã? Quando você falou a sigla, eu falei, ele vai falar EPT. Eu falei, Não, opa. EPB. Gente, falta 5 minutos. Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa do que a gente leu? Eu A acho que Rô o mais tinha feito uma importante é... pergunta aqui, Conde, também. Se você sabe o ano Não, tá aqui. Você colocou? Não, no quê? Peraí, fala. Deixa eu puxar aqui, peraí. Acho que foi a Ele falou Rosângela. Joseph Demeter. Eu vou escrever o ano de Isso, Demeter. foi. Ela perguntou se você tem o ano da revista Espírita ou um mês. Não E o tenho. mês. Mas eu faço o nome dele inteiro aqui, como se escreve, aí a pessoa procura. Ah, tá. Oi. É assim, Joseph Demeter. Se alguém achar e quiser compartilhar. Tem. Agora nota. Aí alguém falou aí, quem família personalismo, é tudo personalismo. Vai embora. Perguntou quem foi o Joseph Demeter, era um pensador. Eu sei que ele escreve livro até 1830, mais ou menos. Quando Kardec já estava na lide espírita, ele já tinha desencarnado. Mas ele vai ser o mentor do Rustang. Ele se identifica por Rustang como o mentor dele. E era um cara que brigou pela volta do poder papal. Totalmente contra a Revolução Francesa. Então é isso, um pensador que até hoje ainda é usado, viu? Ninguém faz uma análise crítica do que ele prega. Mas é Conde, viu? E ele tem uma influência muito grande, viu? Até naquele socialista utópico chamado... É que eu já vou lembrar o nome dele. O Comte vai ser discípulo dele. Ele escreve o último livro dele, ele vai escrever sobre o novo cristianismo. E o que ele prega no novo cristianismo? A volta do poder papal. Exatamente o que o Demétrio falava. Assim, são aqueles reacionários de sempre, né? Então não adianta, nota, se coloca como socialista utópico pegando a volta da Idade Média, a Era de Ouro da Idade Média. A divisão da sociedade entre reis, a nobreza, os religiosos e o resto. É o que esse socialista utópico defendia. Socialista utópico. Para eu ter uma ideia como é que são as coisas, né? As palavras não dizem nada. O Mário fez uma publicação aqui no chat, depois que quem quiser ler, que ele está falando, né? É o Ultramontano. Isso. Muito bom. Obrigada, Mário. Os livros do Deméter vão ser publicados massivamente na França no período da Restauração, que vai até 1830. Quando a nobreza volta para a França e tenta retomar o antigo sistema. Aí, em 1830, entra uma nova nobreza, aquele rei que vivia na Inglaterra vem, e vem aquela fase que o Kardec vai chamar de extremamente propícia ao surgimento do espiritismo. Quando sobe os espiritualistas racionais para a educação, né? O gabinete de educação. É nessa outra fase que eles falam que é o rei burguês. É nessa fase que ocorre todo o desenvolvimento e é sepultado o Demétrio, né? Ele fica escanteado. Mas até 1830 era publicação em cima de publicação dos livros dele lá na França.
Eu queria dizer o seguinte, que apesar do movimento que a gente aprendeu isso lendo o livro Mesmer, né? E também com as palestras do Paulo, com as lives do Paulo. Apesar de o movimento dos magnetizadores, né? Também ter desembocado ali na Revolução Francesa, vale a pena a gente estudar o quanto tiver de possível, tanto em livro quanto em documentários, sobre a história da humanidade. Eu estou assistindo um que a TV Senado postou, né, no YouTube já há muitos anos. E a gente está assistindo, né? Então, vem lá desde dos homens e mulheres pré-históricos até o século XX, né? Falando da visão ocidental da história, né? Então, assim, é interessante porque tem muita coisa que eles colocam lá, mas que já é um caminho já para o que a gente está aprendendo com o contexto do século XIX, ali, com o desenvolvimento do espiritismo, as coisas que Kardec estava a par. Então, ajuda a gente a raciocinar, né? E assim, por que da Revolução Francesa? Por que do surgimento do espiritualizacional? Então, ajuda bastante. Assim, a gente quer radicalizar, não dá para radicalizar. Porque, assim, a história, ela não põe todos os personagens. Não, ela não né? põe todos os personagens. E quem conta a história, ele escolhe os que ele quer pôr. Mas a gente vê sinais, sabe? A gente... É como se a gente... A gente quer idealizar. É como se a gente materializasse tudo que a gente está aprendendo agora com o contexto do surgimento do espiritismo, tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente nem fazia ideia que a doutrina espírita era capaz de trazer para o nosso conhecimento. Então, acho que é interessante, né? A gente foi na peça do Kardec ontem. Ontem não, domingo. Vamos lá assistir a reestreia da peça. Você já assistiu, Ju? Não consegui, por causa daqui, né? Muita coisa. Daqui o quê? Daqui da casa, muita coisa para fazer. Não, aí o pessoal ficou muito na peça interessado quem era o Pierrat. A peça ela só vai fazer um recorte, né? Ela não pode ser precisa. E também quem está escrevendo a peça escreveu, depois que ouviu conversas e tal, ele vai escrever. É um artista, ele vai pegar e vai escrever as coisas, não vai ser uma coisa de aula didática. Mas é muito boa a peça. Ninguém sabe que teve o Pierrat. O Pierrat era um editor. Ele era o editor da Revista Espiritualista. E o que interessa o Pierrat para o Espiritismo? Foi uma das oposições ao Kardec. Oposição no sentido, ele criou uma revista espiritualista porque ele se julgava melhor que o Kardec e ele achava que o Kardec seria povão, entendeu? Não seria pertencente à nobreza, o pessoal. E ele conseguiu tirar uma verba que que o Tiedemann, que é um patrocinador, um mecenas, ia dar ao Kardec para Kardec abrir a revista espírita. E o Tiedemann pegou, fascinado pelo outro, passou a verba para ele e não deu nem satisfação para o Kardec. E o Kardec iniciou a revista espírita contando com essa verba. E nunca veio. E ela continuou a publicação da revista espiritualista até depois da morte do Kardec. A diferença é que, enquanto o Kardec tinha 20 mil assinaturas, o Pierrat tinha 500. Nossa. Mas ele tinha verba. Percebe? Ele tinha verba. Tinha quem bancava. Então é assim, a gente acha que tudo foi fácil. Porque nós temos uma ideia do Kardec, que é uma pessoa distante, que não tinha problemas particulares, que foi escolhido, portanto ele estava totalmente protegido e ia fazer as coisas. Não, ele teve várias dificuldades de tudo quanto que a gente pode imaginar. Ordem, tudo. Física, financeira. Uma pessoa comum ele, né? Uma pessoa normal, não é?
deve ter tido seus acessos de raiva, como todo mundo deve ter tido, de frustração, de desânimo, como todo mundo tem tido. Mas é um indivíduo que buscou o autocontrole. E o que as pessoas se assustam quando vão ler as cartas? Ah, Kardec não pode estar assim, se sentindo tão fraco nesse momento. Porque se vende a imagem que é um cara que foi escolhido, então ele não vai ter dificuldade nenhuma. Pô, se não vai ter dificuldade nenhuma, qual o mérito? Né? Fácil ver, qual o mérito? Viu, Satiro? Você não tem dificuldade nenhuma, você não tem mérito nenhum. Se eu soubesse como eu luto com a Juliana, você não ia estar falando um negócio desse. Entendeu? Não tem. Ele quer meu endereço, gente, para vir me assombrar na madrugada. Eu não dou de jeito nenhum. Eu vou te dar o dar endereço errado. Eu vou dar o endereço para você, Ju. Avenida Pra Capitão o meu? Pacheco. Para ele? Avenida Capitão Pacheco e Chaves. Shopping Praça Moca. Você mora na Moca, Conde? Não, é onde está a peça de teatro. Ah, eu sei, é lá no shopping. Eu morava lá do lado, na Moca. Teatro São Conde, qual o Cristóvão. nome da peça? Como é que é? Kardec... O cientista do Cientista invisível. Ah, eu assisti Do quando eles infinito, do colocaram. infinito. Eu assisti quando eles colocaram pelo um canal na internet. Eu assisti em casa. O cientista do infinito. É isso. Tem uma peça escrita que eu já assisti também, que é o Cientista do Invisível. Olha só, eu tinha combinado com 4 pessoas para a gente ir lá em São Paulo assistir, uns 15 dias antes de estourar a pandemia, acredito? Olha, Aí depois eu assisti pelo YouTube. Eu me surpreendi, eu gostei muito da encenação. Entendeu? Eu gostei muito da encenação, achei muito ágil. Agora faltou algumas coisas, como sempre, né? Mas é aquela coisa, o artista tentando colocar. E um artista que não é espírita. Então, está muito bem, está muito boa a peça por tudo isso daí. E faz Eu a acho que pessoa só de a levantar. gente ter, né, Conde, essa oportunidade de estar em uma peça sobre Kardec no teatro já, né, eu acho bem importante. Assim como o filme, teve coisas no filme que eu não me identifiquei muito ali, mas acho que de qualquer forma tudo Do filme do Kardec, a única coisa que eu até conversei com o Marcelo depois, eles cometem 2 enganos. Tudo bem, que era achar que as meninas eram adolescentes. Mas de Mambodan não eram. Já tinham uns 25, 27 anos cada uma delas. A outra é achar que Kardec era cético. o que eu não gostei é que eu acho que tem uma parte do filme que ele parece que ele fica persecutório. Que sentido você está falando? Parece que ele fica com uma mania que tem alguém perseguindo ele, como... Não sei, eu achei que ficou sem sentido. Não vejo isso em Kardec, né? Esse sentimento de persecutoriedade. Ele era muito lúcido, é lógico que ele sabia de todas as dificuldades que ele estaria ali passando, principalmente a parte da igreja, né? O enfrentamento ao poder da igreja. Se ele fosse tão cismado com perseguição, ele não teria confiado tanto. Exatamente, né? Então, eu acho que essa parte do filme, para mim, ficou muito sem sentido. Não identifiquei Kardec ali, naquela parte. Mas, de qualquer forma, eu acho muito bacana, né? Ter o filme, trazer a história da vida dele, a comunicação. É interessante pegar o filme e fazer assim, a sessão dos críticos do filme. E do teatro também. Vai ser legal, hein? Criar Quem sabe a gente faz uma sessão pipoca, amigo, aí, ó, cada um na sua casa e aí a gente os assiste críticos, junto. aí cada um fala um pouco a percepção, né? Eu vou ter que assistir de novo, porque eu já tenho um tanto de conteúdo. É que nós temos que pensar o seguinte, o filme tem que condensar em 120 minutos, então ele tem que fazer um recorte, ele não vai poder falar de tudo. Senão é isso mesmo, é aquela versão hollywoodiana de biografias de Hollywood, já viram? Da década de 30, década de 40. Não dá para falar muito. E justamente o tema é
é muito mais amplo. Para mim, o que se deve debater é a proposta revolucionária do Espiritismo, a proposta libertária do Espiritismo. Qual é o objetivo do estudo do Espiritismo? É o estudo da gente. O objeto E a de estudo abertura do filme traz é isso, né? você, sou eu, é o Espírito. Acabou. A abertura do filme, no posicionamento de Kardec ali, né? Eu acho que foi muito feliz, assim, a abertura do filme. Eu gostei bastante. Mas é isso, gente. Kardec encontrou a resposta do questionamento existencial que ele tinha desde o começo. Isso já demonstra que ele não era cético, ele estava buscando uma resposta lógica, uma resposta que fizesse sentido para a existência humana. Quando ele obteve, então o ceticismo dele não era ceticismo, é excesso de lucidez, é bem diferente. Exatamente. Aí as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia são, naquela época também, crédulas. Sabe? Crédulas. Daí me lembra eu lembro aquela piadinha do político, né? Que chegou o eleitor e falou assim, olha, infelizmente, isso que vocês estão pedindo aqui não vai dar para ser feito, porque tem essas condições, essas condições, essas condições. E explicou, ficou a tarde inteira debatendo com a comunidade. E não seria possível. Aí, vocês entenderam? Nós entendemos. Aí passou a eleição, ele não teve nenhum voto naquela região. Aí ele foi lá e voltou. Mas por que vocês não votaram? A gente não votou no senhor? Eu não tinha explicado tudo, sim, a gente entendeu. Ah, mas veio um outro cara aqui e disse que podia ser feito. Mas eu não expliquei que não dava para ser feito? A gente entendeu que não dava. Ah, mas deu uma esperança. É bem isso, a gente. A gente quer acreditar naquilo que não dá para acreditar. A gente quer costurar o impossível, não dá. Essa é a história da humanidade. Ah, o outro vai resolver para mim. Não vai resolver. A construção só vai dar certo quando for coletivo. Todo mundo põe a mão na massa. Então, é isso aí. Como é que eu vou entender Espiritismo? Você vai lá estudar. E depois que você estudar bem, você vai começando a modificar na sua esfera de ação. E depois você vai tentar mudar na esfera do seu vizinho, dos outros, que não são tão próximos a você. Aí vai embora. Antes, não. Antes você tem de estudar muito. Não tem milagre. Não tem. Aí vem as historinhas, lendas. Né? A lenda é lenda. Ah, mas o Bezerra teve ajuda de não ser... Lenda. Lenda. Esquece. Tudo lenda. Cria-se lenda, a gente prefere acreditar em lenda, né? É aquela coisa, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Não, eu já não acredito nem na sorte, eu quero um milagre. Eu tenho de ganhar achando o bilhete. É assim que a pessoa age no mundo. Ela não quer fazer nada de esforço. Ela não Querer quer fazer achar o nada de bilhete esforço. premiado. Então, já é milagre, né? Mas vamos lá, fazer gente. nossa prece, gente, para finalizar? Quem quer fazer a prece? Eu acho que eu vou fazer. Vamos fazer uma prece, gente, mentalizando, para tirar um pouco assim desse sentimento de animosidade que de repente pode passar sobre determinadas pessoas, sobre algumas pessoas que de repente nos fazem lembrar coisas que não deveriam ser feitas, mas a gente tem que pensar que todo mundo está sujeito a errar e a gente não pode desejar o mal de ninguém, mas também não pode aplaudir o erro. Então, nossa missão é muito mais difícil, né? Nossa missão é
idêntica de Jesus, que é condenar o erro jamais quem o comete. Então, nós não podemos ter ojeriza, animosidade para com ninguém. A gente tem de ter ojeriza contra o ato errado de quem quer que seja, não contra indivíduos. E nós temos, então, de combater os erros doutrinários, não quem os emite. Nós temos de combater, e só se combate ensinando o certo. E para se ensinar o certo, você tem de aprender o que é o certo. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga, que esses espíritos bem intencionados sejam nossos companheiros sempre, sempre estejam ao nosso lado, nos instiguem a buscar a verdade, a consertar em nós possíveis atitudes e pensamentos errôneos e fazer com que nós cada vez mais enxerguemos a verdade em nós e nos textos que nos chegam e nos pensamentos que nos vêm, para sabermos diferenciar o joio do trigo. Obrigado pela ajuda que nos é dada e que possamos estar acompanhados desse pensamento durante toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.